irmãos? Amém! Não tem palavras que descrevem a alegria de poder estar aqui nessa noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu sou muito grato a essa recepção. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Quero agradecer também o pastor Jefferson. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Pastor Marcelo, os irmãos. Obrigado mesmo por essa oportunidade. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no tema Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Glória a Deus. Deus, poder e de glória. Te amo, Senhor, aleluia! Eu também, Jesus. Glória a Deus! Amém, irmãos? Amém. Diz assim: Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cova, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Oh, glória. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 1. Aleluia, meu rei. Louvado seja o nome do Cordeiro. Glória, glória, glória. Aleluias. Fiel e eterno Senhor da glória. Quantos encontraram de homem? Amém! Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, põe a mão no seu coração, vamos orar a Deus. Glória a Deus. Leve suas orações a Deus. Senhor Deus, importa aqui nesse momento que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa aqui nesse momento que a sua palavra venha a ser compartilhada conosco, Senhor. E eu venho pedir, Senhor, aquilo que todos eles receberam: inspiração e sabedoria, Senhor, porque tenho temor, Senhor. Eu sei que é uma grande responsabilidade compartilhar a tua palavra, Senhor. Então, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Direciona a tua palavra ao teu povo, assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Aplaude a Senhor. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ou também Atos do Espírito Santo, ou também podemos chamar de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, onde se inicia o processo de desenvolvimento da igreja. Começa em Atos dos Apóstolos.
a questão já logo se relativa sobre Cristo, porque ele havia morrido, mas ele ao terceiro dia havia sido ressuscitado. E ele se apresentou e ele esteve perante toda a população de Israel durante 40 dias e falando concernente ao reino de Deus, dando a eles a visão de que eles deveriam estar em Jerusalém, para que assim se cumprisse a promessa que o Pai havia feito de enviar o Espírito Santo. Ele deu um conselho, dizendo a eles: o seguinte, importa que você esteja lá em Jerusalém, buscando. E em Atos que ele também informa que eles estavam perseverando unanimemente em oração, buscando aquilo que Jesus Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse processo de desenvolvimento da igreja, nesse princípio, ainda com Cristo, ainda se fazendo presente, dando novos mandamentos e ali manifestando o poder dele diante do povo, traz uma revelação muito surpreendente, irmãos. Surpreendente. Por quê? Porque todo aquele povo queria o quê? Queria a reconstrução de Israel. É um ano muito difícil para Israel. Por quê? Porque é um ano de prisão, é um ano de sofrimento, é um ano de lágrima, é um ano de choro, é um ano de opressão, é um ano onde Roma impõe a sua espada e subjuga essa nação cujo nome é Israel. E todos eles querem o quê? Querem ver agora a elevação de Israel, a reconstrução, que Israel pudesse ser livre para poder expressar o seu culto. Mas eles pedem a isso a Jesus, mas Jesus traz a informação de que eles não precisavam daquilo, eles não precisavam da elevação do reino, eles não precisavam da reconstrução do reino, eles não precisavam da construção do estabelecimento do reino chamado Israel. O que eles precisavam? Eles precisavam de transformação interior. Eles não precisavam de uma reconstrução de paredes, eles precisavam de uma reconstrução dentro do interior deles. E ele determinou isso quando ele disse que eles precisavam de verdade, era do Espírito Santo na vida deles, era de uma transformação sincera, era de uma transformação dentro deles, irmãos. Porque, Glória a Deus. porque por mais que Israel fosse um grande reino, que havia sido nomeado como uma grande nação diante de séculos e séculos, desde o processo de Gênesis até o livro de Malaquias do crescimento e desenvolvimento que também vai acontecer com Davi e com Salomão, quando eles desenvolvem o processo da edificação do templo. Por quê? Porque a visão de Davi era que Deus habitava em tenda, e ele habitava em palácio. E por habitar em palácio, ele reconhecia a necessidade de construir algo surpreendente para o Senhor. Uma casa, um lugar onde Deus pudesse fazer presente. E é o filho dele, Salomão, que vai edificar. Mas no ano de 586, o templo que foi reconstruído por Salomão vai cair. Vai cair porque todo o império da Babilônia vai vir com poder para destruir o templo que Salomão havia construído. Eles destroem e levam todos cativos para dentro da Babilônia. Lá eles sofrem opressão, mas como havia dito Jeremias, que eram apenas 70 anos de prisão, no ano de 536 por Ciro, o Israel é liberto da opressão da Babilônia. Eles recebem a oportunidade de poder reconhecer o prazer da liberdade. E eles saem de lá de dentro agora, para poder voltar lá para a sua pátria, para reconstruir novamente o lugar da habitação do Senhor. Irmão, isso também me faz lembrar também quando todo filisteu pega a arca do Senhor e leva para dentro dos seus territórios. Todos reconheciam a necessidade da presença do Senhor. Todos reconheciam que eles precisavam da presença do Senhor. Não é à toa da edificação do templo, não é à toa da arca de Deus para reconhecer a presença de Deus. Então eles reconheciam isso, então eles entendiam o quê? Sem templo, sem presença de Deus, sem arca, sem presença de Deus. E agora eles estão lá indagando isso a Jesus, dizendo assim, sem templo, sem oportunidade, sem liberdade, como podemos adorar? Aí Deus estava mostrando para eles que eles precisavam era receber uma adoração sincera, uma adoração diferente, porque era dentro deles que eles precisavam disso. Forte o negócio. Estou entendendo, Jeová. Forte. Eles queriam ver de novo, eles queriam ver os sacerdotes, porque eles serviam a Deus por intermédio de pessoas, por meio do profeta, por meio do sacerdote.
O relacionamento deles era por meio de pessoas. O relacionamento deles era por meio de profecias. Era a forma que eles se relacionavam com Deus. Era a forma que eles prestavam culto a Deus. Era se relacionando por meio da intercessão de um sacerdote. Era a forma que eles tinham o prazer de poder sentir a presença de Deus. A necessidade que Deus conhecia deles, de se fazer presente no meio deles, de estar junto com eles, de caminhar junto com eles, de viver com eles, de estender a mão no momento certo, de julgar a causa deles, de derrubar os inimigos deles. Então eles queriam isso novamente, porque Roma era um poder, era uma nação cuja extremidade era uma nação opressiva. Era um poder esmagador, era um poder como se de um caminhão passando por cima de uma pequena criança. Era Roma, o caminhão simboliza Roma e a criança simboliza o Israel. A opressão, a dor, a angústia, eles não têm liberdade para poder flutuar, não têm liberdade para poder sentir a presença de Deus. Eles queriam isso, mas eles conheceram Jesus, irmãos. Eles conheceram Jesus que se manifestou pensando no meio deles. Eles conheceram Jesus que ressuscitou o morto, que curou o enfermo, que trouxe visão ao cego, que trouxe novamente o olfato daquele que já não sentiu olfato, que curava, que fazia maravilhas no meio deles. E por conhecer Jesus, entender o processo daquilo que ele mesmo havia falado, que era necessário que ele morresse. Era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia ele novamente tornaria a ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Ele é morto, mas ele ressuscita. Glória, Irmão, aleluia. o pessoal não está vendo mais Jesus como nos 3 anos. Diga, eles estão vendo Jesus a partir dos 3 anos. Diga aí, Jesus é ressuscitado. Glória a Deus. Como eles que viram Jesus sendo crucificado, como eles que viram Jesus sendo elevado dentro de uma tumba, agora estão vendo Jesus ressuscitado. Agora eles compreendem que agora eles estão na presença de Deus. Agora eles entendem que Deus se fez carne no meio deles. Agora eles entenderam que em carne agora eles poderiam apalpar e sentir o que eles nunca sentiram, porque eles apenas tinham recebido a presença de Deus no meio do templo, mas agora eles estavam tocando a presença de Deus. Agora eles estavam apalpando a presença de Deus. Agora era algo tangível, era algo notório, era a presença real. E é em Atos que ele comunica que a verdadeira necessidade do ser humano não é de coisas supérfluas, de matéria, de algo que eles queriam ver, porque eles eram como Tomé, eles queriam ver para crer, eles queriam ver como perder o seu poder, eles queriam ver o reino construído. Forte. E ele falou assim: vocês precisam receber o Espírito. Vocês precisam receber a terceira pessoa da Trindade. Porque vocês precisam receber agora o Espírito de Deus na sua vida. Sabe, irmão, a presença que sentimos no culto não é presença de homem, não é presença de carne, não é presença da estatura perfeita, não. É a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso que eu falo pregador, só é pregador com a presença de Deus. Palavra só realça o sabor da vida com a presença de Deus. E o que é? E o tema? O que é manifesto? Impossível. E o que é impossível? Aquilo que eu nunca percebi na vida. Oh, glória. Aquilo que eu nunca compreendi na vida. Aquilo que nunca fez sentido para a vida. Aquilo que eu nunca vi na vida. Isso é impossível. Aquilo que eu posso determinar como é impossível. E o que é impossível? Deus apenas se fez presente na presença das pessoas. Aleluia. Mas quem tem sabe, Deus da o glória. impossível era Deus habitar dentro da vida. Porque o Paulo escreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como pecadores sentem uma presença santa. Como que um Deus puro e santo se relaciona com pessoas que são pecadores. Isso é que é impossível, irmão. É a mesma coisa que um médico se deparar com um canceroso e dizer: olha,
existe mais. Aleluia, meu Deus. Não existe mais cura. É o Espírito Santo e a santidade de Deus se relacionar com pecadores. Glória a É Deus. a presença do Santo se relacionar na vida de pessoas. Deus, obrigado. Para quê? Para transformar a pessoa. Para pegar o traficante e transformar ele em uma nova pessoa. Para pegar o prostituto, a prostituta e transformar numa nova pessoa. Glória a Deus. Para transformar aquela pessoa e envolver ela num outro estilo de vida. Pessoas que não testemunham, irmão, eu costumo falar que pregadores, eles não são pregadores de público, pregadores são pregadores de exemplo. É um exemplo. O camarada que ele é reconhecido como um bom exemplo. Graças a Deus. A pessoa que